Queridos irmãos, queridas irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, somos convidados a refletir sobre os discípulos de Emaús, essa página tão bonita do Evangelho de São Lucas, que São Lucas conta com muito detalhe esse encontro de Jesus com dois discípulos. E por que São Lucas dá tantos detalhes, tanta importância a esse momento? Porque esse fato não é algo que aconteceu simplesmente com aqueles dois discípulos. O que Jesus fez a eles é o que Jesus deseja fazer na vida de cada um de nós. Uma parte ele faz e a outra ele deseja que nós, como aqueles discípulos, abramos o nosso coração para que ele possa realizar em nós tudo aquilo que ele deseja. Uma coisa que chama a nossa atenção, que São Lucas, ao contar esse fato com muitos detalhes, parece que escapa um detalhe de São Lucas, porque ele diz a distância da viagem, o destino, Jesus, o detalhe da mesa, do partir o pão, o nome de um discípulo, mas parece que São Lucas deixa escapar um lapso, não coloca o nome do outro discípulo. Numa história com tantos detalhes, como esquecer assim o nome de alguém? Mas não foi esquecimento, foi a ação do Espírito Santo. Esse discípulo anônimo é cada um de nós. Nós somos esse discípulo que não é mencionado na história. A história menciona Cleofas e nós somos o outro. Porque a primeira coisa que Jesus faz em nossa vida, ele vem ou vai ao nosso encontro no caminho da nossa existência. Jerusalém a Emaús é o caminho da nossa vida. E de onde vinham esses discípulos que Jesus vai ao encontro? Eles vinham do cenáculo. Em realidade, eles não vinham, eles estavam indo embora. Eles tinham desistido de tudo. Todo aquele projeto de seguir a Jesus, aquelas palavras bonitas que Jesus disse, aqueles milagres que Jesus fez, de repente tudo veio ao chão. Quando Jesus morre e fica na sepultura, tudo vem ao chão. Esses discípulos conheciam Jesus, mas o máximo que eles achavam que Jesus fosse era um profeta. E por isso não podiam compreender a missão de Jesus. Eles falam, nós esperávamos que ele libertasse Israel. Pensavam também que ele seria um chefe político. E quem imaginar Jesus como um agitador político, um chefe político, vai se enganar, porque Jesus não veio para isso. Quem pensar que Jesus é somente um profeta, também vai se decepcionar, porque ele não é somente isso. Para compreender Jesus e a história de Jesus, temos que saber quem ele era. E eles então estão indo embora, decepcionados, porque já era o terceiro dia. Onde que está a ressurreição prometida por Jesus? Vão embora. Mas Jesus não quer perder nenhum dos seus, e por isso ele vai. E alcança, mais do que encontra, ele alcança no caminho aqueles dois homens com uma conversa triste, uma conversa pessimista, uma conversa de quem se sente derrotado e fracassado. Que pena, tudo que Jesus fez, tudo veio ao chão, ele morreu, ele foi condenado, ele não reagiu, ele não libertou Israel, tudo pareceu uma grande ilusão. E o que é que Jesus faz? Se coloca ao lado deles. Mas eles estão tão mergulhados no sofrimento, tão mergulhados na dor e na tristeza, que eles não percebem quem é que está ao lado deles. E essa é a primeira lição para a nossa vida. Que nós tomemos cuidado e, por outro lado, que nós tenhamos fé. Às vezes nós podemos estar tão mergulhados na dor, tão mergulhados nas preocupações, que Deus está do nosso lado e nós estamos dizendo, onde que está Deus? Senhor, onde que o Senhor está nessa hora? E Ele está do nosso lado. O problema não é Ele, o problema é que nós não conseguimos vê-lo, porque estamos mergulhados no sofrimento, na dor, e porque queremos ver as coisas e interpretar do nosso jeito. Por isso que Jesus pergunta para eles, que conversas tristes são essas? E eles dão uma resposta lá não muito educada, né? Claro, mal-humorados como estavam, decepcionados, de repente alguém vem, vocês estão falando de quê? E falam para Jesus, o Senhor deve ser o único em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu. Quando em realidade era o contrário. Jesus
era o único em Jerusalém que realmente sabia o que lá aconteceu. Ele é que podia explicar tudo, porque tudo aconteceu com ele. Jesus, com toda a calma, sem levar em conta aquela resposta meio deseducada, pergunta para eles numa santa inocência: o que foi que aconteceu? Como se ele não soubesse de nada. Queridos irmãos e irmãs, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Ele sabe tudo, mas Ele não quer arrancar as coisas de nós, Ele quer que nós falemos, e por isso muitas vezes Ele vai nos perguntar: meu filho, o que está acontecendo? Nós temos que falar. A oração é isso, a oração é ouvir, depois eles vão ouvir, mas a oração também é falar. Temos que falar, e falar como nós estamos. Não precisamos ensaiar palavras para a oração. Se você está triste, fala para Deus: meu Deus, eu estou triste. Se você está sofrendo, Senhor, estou sofrendo. Se você não entende o que está acontecendo, Senhor, eu não entendo. Mas fale, porque falando, eu já estou fazendo um ato de fé, de que eu sei que Deus está do meu lado, porque Ele está, queridos irmãos. Essa história nos prova que Ele está. Mas os discípulos não o reconheceram, mas Ele estava. Jesus não se importa de passar por desconhecido, um simples peregrino, mas Ele está presente. E Ele leva os discípulos a falarem. E depois que eles falam tudo o que eles queriam, Jesus sabe ouvir. Então que Jesus começa a falar. E aí, a segunda coisa que Deus faz em nossa vida também, Deus trabalha no nosso coração. Se o coração estiver frio, Ele aquece, como foi o caso desses discípulos. Se o coração estiver triste, Ele traz alegria. Se o coração está sofrendo, Ele traz a consolação. Só que isso, muitas vezes, acontece sem que nós percebamos. Os discípulos não perceberam na hora. Lá na frente, é que eles vão dizer um para o outro: não é verdade que lá atrás, quando Ele falava conosco, o nosso coração ardia? Olha a expressão que eles usam: o coração ardendo. Corações ardentes, queimando pela palavra de Jesus. Jesus, ao explicar para eles a Escritura, foi aquecendo o coração deles. Deus faz isso na nossa vida. Ele age no nosso coração. Tenhamos fé, Ele age. Se o coração estiver triste, Ele vai consolar. Se estiver desanimado, Ele traz força. Se estiver frio, Ele aquece. Se estiver morno, Ele faz arder. Temos que ter essa fé, que Ele vai agir. Sobretudo, primeiramente pela sua palavra. Daí a importância de nós sermos familiares ou familiarizados com a palavra de Deus. Ler sempre a palavra de Deus, rezar com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um livro do passado. A Bíblia não é um livro simplesmente da história que conta um fato. A Bíblia é um livro vivo. Nós deveríamos ter tanta fé na palavra de Deus, que se a gente colocasse aqui o ouvido, íamos escutar aqui dentro o coração de Jesus batendo, porque Ele está vivo. O Jesus de que aqui se fala é alguém que está vivo. Essa passagem já aconteceu depois da ressurreição de Jesus, e é assim que Ele está até hoje, vivo. E por isso que Ele abrasou o coração dos discípulos. Mas Deus, que se coloca do nosso lado, no caminho, mesmo de uma forma desconhecida, Deus que age no nosso coração, que prepara o nosso coração, chega a um ponto que Ele fala para nós: e agora, meu filho, como que vai ser daqui para diante? Eu tenho que fazer tudo? Você não vai fazer sua parte? Foi o que Jesus fez com eles. Quando chegaram no povoado, já provavelmente na casa deles ou numa pousada, o que Jesus faz? Faz de conta que vai seguir adiante. Mas esse fazer de conta que ia adiante era uma oportunidade. Com esse gesto, Jesus estava perguntando para eles: e agora? Como que vai ser daqui para diante? E como o coração deles já estava tomado por Jesus, já estava cativado novamente por Jesus, o coração ardente é isso, está tomado por amor de Deus. Quando eles percebem que Jesus vai se separar deles, eles falam: não, fica conosco. Fica conosco. Por quê? Porque já se faz tarde e a noite se aproxima. É bem provável, é porque realmente já estava chegando a noite. Mas essas palavras têm um significado muito maior.
Significa que se Deus se separa de nós, se nós deixamos Deus ir embora, vem a noite. E com a noite vem os monstros, o medo, a insegurança, a incerteza. Precisamos de Deus, temos que andar com Deus, temos que dizer: Senhor, fica comigo, não me deixe sozinho, que sozinho eu não posso. Sozinho vem a noite. E como eles fizeram esse pedido, Jesus fica com eles. E também porque eles praticaram o amor ao próximo. Ao convidar Jesus para ficar, eles também acolheram o peregrino, deram abrigo ao peregrino, agiram naquilo que Jesus vai dizer que é um dos motivos do nosso julgamento: acolher os que precisam. E aí, quando estão lá na casa, a terceira coisa que Deus faz em nossa vida, se nós fizermos a Ele esse pedido de estar conosco, Jesus repete um gesto. Quando nós conhecemos muito uma pessoa, mãe então tem muito isso, né? Mas não é só a mãe não. A gente consegue muitas vezes reconhecer alguém pelo modo de abrir a porta, não é, mães? O filho entra em casa na pontinha do pé, a mãe fala: fulano, né? A maneira de andar, o barulho que a pessoa faz, nós conhecemos a pessoa, porque somos familiares. Eles repetem ações que nós já conhecemos, fazemos essa leitura dos gestos. E exatamente é o que Jesus fez com eles. Quando Jesus tomou o pão, eles já começaram: essas mãos não nos são estranhas. Esse jeito de segurar o pão, nós o conhecemos. E quando Jesus parte, eles dizem: só tem uma pessoa que faz isso. E olham para o outro: é Jesus. Os olhos se abriram. E aí Jesus desaparece. Foi embora? Não. Ficou presente na Eucaristia. Não precisa mais ser visto. Basta que acreditemos nele. E é nesse momento, a partir de quando os olhos se abrem, que eles conseguem reler toda a sua história. E aí que eles falam: não é verdade que no caminho, naquele momento de tristeza, o nosso coração já se abrasava, ardia, quando ele nos falava e nos explicava as Escrituras? Agora tudo faz sentido. Agora a cruz faz sentido, a morte de Cristo faz sentido, o sofrimento adquire um sentido novo, porque os olhos se abriram, reconheceram Jesus. Não é mais um profeta, não é simplesmente um profeta, mas é o Filho de Deus, é o vivente, é o vencedor da morte, é o Senhor da vida, e a vida se transforma. Queridos irmãos e irmãs, essa é a parte que nós temos que pedir a Deus que realize em nossa vida. Ele vem ao nosso encontro, ou vai ao nosso alcance, quando nós queremos fugir dele. Ele aquece o nosso coração, consola, trabalha o nosso coração. Mas chega um ponto que nós temos que fazer a nossa parte e falar: Senhor, fica comigo. Um grande santo, muito conhecido por todos nós, São Pio, o Padre Pio, tomou essas palavras e fez uma linda oração: fica comigo, Senhor, porque sem vós eu sou fraco. Fica comigo, Senhor, para que eu ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, para que eu possa cumprir a tua vontade. Fica comigo, Senhor, porque sem ti vem a escuridão, as trevas, sem ti eu me perco no caminho. É tarde, Senhor, fica comigo. É o que devemos pedir a Jesus, que Ele sempre fique conosco. E Ele fica. E fica de duas maneiras. A primeira já falamos bastante: fica na sua palavra. Tenhamos familiaridade com a palavra de Deus. É uma maneira de Jesus estar conosco, a sua palavra. E a segunda maneira, como Ele fica conosco, é exatamente na forma como Ele ficou com os discípulos a partir daquele momento, na Eucaristia. Jesus está conosco, no Santíssimo Sacramento, na capela do Santíssimo. Daqui a pouco Ele vai estar sobre o altar. Não é uma lembrança, não é um símbolo. Quantas vezes já ouvimos falar isso? Mas precisamos ter no nosso coração essa convicção. Abrir os olhos é isso. Não é que eu vou vê-lo, não vou ver, não esperem. E devemos ter a fé de um santo que um dia falou assim: se eu estivesse rezando e Jesus aparecesse para mim, eu fechava os olhos, porque eu quero reservar para o céu vê-lo. Aqui na terra é a fé. Eu não preciso vê-lo, porque eu acredito na sua palavra. Abrir os olhos é isso. Ter essa convicção de que Jesus fica conosco na Eucaristia. Mas se Ele está conosco, e se nós dizemos para Ele: fica conosco, Ele pode também falar para nós: e você, fique comigo. Venha estar comigo. Venha me visitar. Venha me adorar. Presente no Santíssimo Sacramento, Ele está por causa de nós.
que seja um dia também de agradecer a presença de Cristo, agradecer todos os momentos na nossa vida em que Deus foi ao nosso alcance, veio ao nosso encontro, consolou, trabalhou o nosso coração. Quantos momentos na nossa vida Ele fez isso? Se nós estamos aqui, foi porque em todas as dificuldades que nós já passamos, nós conseguimos superar, porque senão nós não estaríamos aqui. E por que nós superamos? Porque Ele estava consolando o nosso coração, invisível, desconhecido muitas vezes, mas Ele estava. Agradeçamos por isso e peçamos a Ele: Senhor, fica sempre comigo, porque sem Ti eu não posso seguir o caminho. Amém.